Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Indústria. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, mas primeiramente gostaríamos de pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, curtir, compartilhar, deixar seus comentários para nos ajudar aí a aperfeiçoar cada dia mais esse programa. É isso, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos ao Papo de Indústria, mais um episódio. E hoje é um episódio muito, muito importante. A gente fez questão de trazer esse assunto para o Papo de Indústria, porque a gente conheceu, né, durante a Feira Mercopar desse ano, uma iniciativa que é muito, muito importante, que a gente precisa falar cada dia mais, trazer esse assunto à tona, porque ainda a gente encontra muitas barreiras, principalmente no mundo corporativo. Então, nós fizemos a questão de trazer esse assunto para o Papo de Indústria, e é um assunto que vai, com certeza, engrandecer muito, a partir de agora, as relações aí dentro da indústria, não tenho dúvida disso. Os primeiros Isso aí, antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores, então a Verus Inteligência Produtiva e também a Arve Ferramentas para Usinagem, então os nossos parceiros patrocinadores que estão nos ajudando a fazer esse projeto acontecer. Apoiando esse... É isso aí, né? Então gostaríamos, nesse momento, de agradecer apresentar e agradecer a presença da Letícia. Dar as boas-vindas, né? Boas-vindas. Ela que é a CEO e fundadora da Semeares. Então, seja bem-vinda, Letícia. É um prazer te receber no Papo de Indústria. Eu que agradeço imensamente o convite de estar aqui junto com vocês no Papo de Indústria, aproveitar também, né? E falar que esse assunto para nós é muito importante, porque é uma forma da gente ajudar a capacitar a nossa sociedade em bem acolher todas as pessoas e mostrar que as pessoas com deficiência têm capacidades e habilidades para estar também apoiando e trabalhando dentro das nossas indústrias, né? Exatamente. E para vocês já notaram, né, que a Letícia está falando a língua de sinais também, né? Então, o assunto de hoje é a inclusão de PCDs nas indústrias, né? É um tema que a gente tem que abordar, né? Porque nós conversando aqui brevemente antes de iniciar a gravação, já tivemos muitos esclarecimentos, né? Muitas informações que a gente desconhecia, né? E a gente quer trazer esse assunto também para todo o nosso público. É isso aí. Então, Letícia, para começar o nosso bate-papo, a gente gostaria de entender, que tu contasse para nós de onde surgiu a Semeares, um pouco da história da Semeares e qual a missão dela. Então, a Semeares nasceu há 4 anos atrás, né? Quando eu acabei participando de um processo Eu vou começar falando um pouquinho da Letícia, que eu acho que é a conexão de tudo isso, né? Eu tenho aí mais de 20 anos de magistério, tenho 19 anos trabalhando na questão da inclusão de pessoas com deficiência, mas isso tudo dentro da área escolar. O que eu nunca tinha percebido, e eu acredito muito que eu tenho a graça de Deus de ter descoberto há 4 anos atrás o meu propósito de vida, e que hoje eu posso afirmar com toda certeza é que eu sou porta-voz e porta-bandeira da acessibilidade e inclusão, mas não só olhando para a pessoa com deficiência, mas olhando sim no lado maternal do negócio. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente é mãe e tu acaba tendo um filho deficiente, a tua maior preocupação não é a tua aceitação enquanto mãe, tu aceita ele. O que tu mais te preocupa é com o futuro dele. O que vai acontecer? A nossa sociedade, ela não está preparada para receber as pessoas com deficiência. Então, aqui é uma abordagem de que quando eu entendi isso muito claro, até porque eu também sou mãe, eu tenho um orgulho muito grande e falo sempre que a minha filha é o meu diamante rosa, né? E a gente pule, a gente cuida, a gente protege. E uma das coisas que eu imagino, e todas as mães que eu tenho contato sempre falam, eu não sei o que vai acontecer com o meu filho depois, na fase adulta, quando ele for trabalhar. Então, na verdade, a Semeares, ela nada mais é do que quando eu comecei a estudar e eu descobri o meu propósito de vida, eu consegui alinhar isso. Uma das minhas formações foi em RH, né, me preparando para isso, mas muitos anos atrás, e eu vi que a lei de cotas era algo que é obrigatório, né, para as empresas com mais de 100 funcionários. É necessário cumprir uma lei de cotas. E ali eu disse, eu podia trabalhar com um RH.
Só que o que aconteceu lá atrás? Eu me decepcionei. E eu acho que eu não tinha maturidade suficiente para bater de frente com aquilo que a sociedade não estava preparada, e eu botei de escanteio um projeto. E há 4 anos atrás, eu participei do SW, não sei se vocês conhecem, é um evento de inovação, que é do mundo das startups. E aí eu falo sempre que eu fui mordida pelo bichinho da inovação. E eu acabei criando a Semeares, que hoje ela é conhecida como o Tinder da empregabilidade das pessoas com deficiência, através de uma plataforma que tem uma avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência. Então, a gente entende todo o processo da pessoa, como que ela é, quais são as habilidades, as competências, aquilo que ela pode entregar como resultado. Na outra ponta, é a empresa que faz o seu cadastro, e aí de uma forma gratuita, inicial, e a empresa vai preencher, né? Algumas perguntas que a gente faz e dá ali 3 likes para dar o match. O legal disso tudo é que a empresa ela não sabe qual é a deficiência. Ela só descobre na hora da entrevista, que daí seria lá no 3º like, e que a gente mostra qual é a deficiência da pessoa. Mas até ali já deu amor, né? Já deu paixão. E aí a pessoa já acaba sendo contratada e a empresa diz assim: Letícia, e agora? Eu disse: agora tá tudo bem, né? A Semeares vai te ajudar a fazer as adaptações necessárias, mas que tu tá olhando não para a característica. Tu tá olhando pelas habilidades e competências da pessoa. A escolha, digamos assim, a conexão é feita baseada na habilidade de quem tem a deficiência, não na necessidade da empresa. Exatamente, é naquilo que entrega como resultado de profissional. Eu não tô te contratando porque tu usa óculos, porque tu tem um olho claro ou porque tu é loiro. Eu tô te contratando pelas tuas habilidades e competências, as tuas experiências, a tua formação, aquilo que tu gosta de fazer, que é diferente. Hoje, as empresas, quando me procuram, e aí eu não é brincadeira, o RH sempre nos pergunta: olha, nós precisamos por uma questão de lei de cotas. E eu amo o setor de RH das empresas, porque é o maior patrimônio dentro de uma empresa, tá com o RH, né? Que são as pessoas. O que acontece é que quando tem a lei de cotas, o RH ele fica preocupado porque ele precisa cumprir aquela cota. E aí uma das coisas que eles dizem: olha, nós precisamos de um surdo que escuta, o cego que enxerga e o cadeirante que caminha. E eu brinco com eles e eu digo: gente, eu não consigo fazer milagre, né? Eu não sou Jesus Cristo. Agora, tem um milagre que a Semeares consegue ajudar dentro das empresas, que é o quê? Mostrar que as pessoas com deficiência tem, sim, potencial, tem habilidades e competências que a gente consegue, só que para isso eu preciso tirar uma venda dos olhos das empresas e mostrar que, na verdade, a gente precisa de oportunidade, é dar oportunidade para eles, né? O que hoje a gente encontra é vagas PCD. E o que eu quero ver no futuro é vagas para todos. Porque independente de ser ou não PCD, eles têm que ter a dignidade e a liberdade de concorrer a qualquer vaga. E não porque tem lá 3 siglas, né? 3 letrinhas. É isso que a gente defende muito. E até em uma conversa anterior que nós tivemos, você nos disse que existem muitas pessoas com uma qualificação altíssima, né? Mas com alguma deficiência e que não consegue se inserir, né, nesse mercado de trabalho, muitas vezes por uma questão das empresas e muitas vezes por uma questão própria também de não se sentir confiante, né? Então vocês também confortável. Vocês também fazem essa preparação da pessoa, né, para ela ter essa condição de se inserir e fazem as adequações, as adaptações, né, para as empresas também, né? Sim, a gente tem, por exemplo, hoje, né, dentro da nossa plataforma, nós temos mais de 4.700 currículos,
né? Que é uma empresa que há 4 anos, eu vou considerar que o primeiro ano a gente não conta porque ainda nós estamos desenvolvendo a plataforma. Então, de 3 anos, a gente tem aí mais de 4.700 currículos. É um número bem expressivo para uma empresa nova, né? Mas uma coisa que é muito importante, 70% dos currículos que a gente tem dentro da plataforma são de pessoas com graduação, pós-graduação, com mestrado e doutorado. E aí, a nível, claro, nós temos de Brasil, porque nós tivemos 3 clientes que pediram para nós vagas em outros estados. Então, nós temos muito aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas nós temos no Brasil todo também currículos. E uma das coisas que a gente percebe é eles querem trabalhar, eles têm tempo para estudar, é por isso que eles têm muitos estudos, né? E enquanto eles não conseguem trabalho, eles vão estudando no paralelo. E só que eles querem trabalho dentro da sua área de formação, que eu acho justo. Sim. A única coisa é que quando eles não conseguem, eles têm, ou eles aceitam trabalhar, que nada contra, pelo amor de Deus, logística, vagas de almoxarifado, nada contra isso, né? Limpeza. Mas nós temos pessoas com formação em marketing, em administrativo, no jurídico. O que eles querem? É uma oportunidade dentro dessas áreas. Se a gente pensar, nós que estudamos, a gente não aceita isso também, né? Eu quero trabalhar dentro da minha área de formação. Para eles é a mesma coisa. Então, só que eles não conseguem. Por quê? Porque primeiro as pessoas olham a deficiência. E aí acredito que eles não têm potencial. Como teve, por exemplo, essa semana eu estava conversando com uma pessoa de RH e a pessoa falou: eu preciso de uma pessoa que faça limpeza de carros. Tá, eu tenho pessoas dentro da plataforma que poderiam fazer limpeza de carro. Daí a pessoa falou: mas acontece que não pode ser qualquer deficiência, não pode ser deficiente para limpar carro. Como que não? Um monocular não pode? Uma pessoa surda não pode? Por que não pode? A gente mesmo já tem a pré-concepção daqui. Exatamente. É o preconceito antes de ver se a pessoa tem habilidade ou competência. Assim como já aconteceu dentro de um hospital, um enfermeiro monocular, né, que não, de um olho, não avisou o RH, porque dependendo do monocular, tu não percebe que ele é monocular. E aí, o que aconteceu? Ela participou do processo para ser enfermeira. E como enfermeiro tem que fazer injeção, tem que tirar sangue, né? E no caso, ela não avisou que ela era PCD. E ela participou de todo o processo. Foi aprovada, não falaram nada. Depois de 1 ano e meio, nós estávamos dentro do hospital fazendo capacitação. Nós recém tínhamos entrado, fazia 2 meses que a gente estava fazendo um trabalho dentro do hospital. Para vocês terem uma ideia, quando ela viu que estava sendo feito um trabalho diferente de valorização das pessoas com deficiência, ela teve coragem de contar para o RH. Senão ninguém ia saber. Não ia saber. E ela falou, sabe por quê? Porque se eu avisasse, vocês iam imaginar que eu não teria condições. E eu nunca errei. Para tirar sangue, para aplicar, nada. Então, e aí ela se apresentou. Mas porque ela viu que estava sendo feito um trabalho dentro da empresa que mostrava a valorização da pessoa com deficiência. Isso vai de encontro também, sim, nessa linha de raciocínio, Letícia. A gente queria te pedir, dentro da tua experiência, teu convívio diário, o que tu entende que seja o maior desafio, tanto para a empresa que está buscando o PCD, quanto para a pessoa com deficiência. O que tu enxerga que seja um desafio ou os maiores desafios dentro dessa relação? Então, eu acredito que a Semeares realmente nasceu com esse grande propósito de fazer essa conexão da empresa e das pessoas com deficiência.
A pessoa com deficiência perceber que ela tem potencial e ela tem as habilidades e ela tem que defender isso, né? E se apresentar de forma digna. E no caso da empresa, é mostrar de forma leve que tem como a gente contratar as pessoas com deficiência e que o nosso maior preconceito é na forma como a gente olha. E como a nossa sociedade ela não foi preparada para isso antes, então a gente entende que o nosso papel enquanto Semeares é ajudar as empresas a ir capacitando, né? Então, a gente dá palestra, a gente faz sensibilização, a gente faz experimento social, a gente dá cursos para mostrar que... E também não pode ser uma vez só no ano. A gente tem que falar isso constantemente. Por quê? Porque é um treino. Empatia é um treino diário. Então, a gente precisa mostrar isso. Eu gosto muito de falar uma coisa nas minhas palestras, que tem famílias de pessoas com deficiência que se sentem mal na sociedade, né? E às vezes não vão em restaurante, não vão em hotel, não vão em lugar nenhum, justamente porque eles já estão acostumados com aquela pessoa com deficiência no contexto familiar. Mas elas olham de uma forma diferente quando tu tá diante da sociedade. E uma das coisas que eu levo muito isso para dentro das empresas é que se a gente não comunicar de forma correta, se a gente não tiver acesso, se a gente não tiver contato com pessoas com deficiência, a gente vai continuar olhando com preconceito. Por quê? Uma analogia que fica mais claro. Vamos imaginar que o nosso cérebro é cheio de caixinhas de arquivos, né? Como se fosse aqueles gavetões das empresas que tinha antigamente, que agora é o computador que arquiva, né? Mas vamos imaginar assim, que tem esses arquivos e que são várias caixinhas. Tem uma caixinha que é das diferenças do ser humano, com características diferentes. Enquanto aquela caixinha estiver vazia, eu estiver diante de uma pessoa, por exemplo, com deficiência, com características visíveis, o normal é que eu olhe muitas vezes para aquilo. Não é por preconceito. É porque o meu arquivo tá vazio. E eu preciso olhar para registrar aquilo. Eu preciso olhar uma vez. Eu preciso olhar 2 vezes. Eu preciso olhar 3 vezes. Até que aquilo seja normal. Aí, quando eu olho de novo, já tá costume. E aí, o meu olhar já não é preconceituoso. Então, uma das coisas que eu sempre falo para as famílias, nós precisamos dele dentro da sociedade. Porque é ele que vai ajudar a nos tornar mais humanos. Enquanto a sociedade não tiver contato visual, estar perto, as crianças, principalmente. Por quê? Porque criança não enxerga a diferença. A criança é pura. Então, ela mostra isso. Só que à medida que vai crescendo, é que a gente vai se distanciando. E essa distância que faz o preconceito vir muito mais forte. Então, é nessa linha que eu gosto de tornar a coisa leve dentro das empresas. Olha de forma diferente, comunica de forma diferente. E o nosso maior erro é a comunicação. Isso é mundial. E isso, Letícia, não é só nesse âmbito, né, que nós estamos tratando, em todos os sentidos, né? Mesmo de pessoas que não tenham deficiência, a comunicação ela é muito falha, vamos dizer assim, dentro das organizações, até mesmo sem ter pessoas com deficiência dentro das organizações. Então, eu penso que o maior desafio pela tua linha de raciocínio seja, primeiro, o preconceito das organizações em olhar a pessoa realmente por competências técnicas, vamos dizer assim, num primeiro momento, e por parte da pessoa com deficiência, essa questão de autoestima mesmo, tanto da família quanto da própria pessoa. Acho que é mais ou menos essa linha de raciocínio, né, Letícia? É exatamente isso, sabe? Então, o que eu percebo hoje existe sim a comunicação como uma das coisas que eu acho que é importantíssimo, né, para dentro das empresas,
que é uma forma de informar internamente, mas também comunicar externamente. E esse match de olhar as habilidades e competências e não a sigla, PCD. Tu estava falando a respeito disso e me veio também a questão, claro que não é outra situação, mas os estrangeiros, por exemplo, também quando chegam aqui no nosso país, na nossa cidade, normalmente eles ocupam, às vezes tem muita qualificação, a gente viu diversas pessoas já, sejam venezuelanos, haitianos, senegaleses, com diversas qualificações, e acabam sempre indo para aqueles trabalhos que não são da sua área. Então, muitos ali tinham... A gente já teve contato muitas vezes, né, Wandy, com gente que tinha pós-graduação, mestrado, às vezes até médicos, né? A gente teve situação em que não consegue exercer as suas funções aqui no nosso país, né? E que se candidatam a vagas bastante básicas, né? Porque não encontram outra oportunidade, né? Principalmente serviços braçais, né? E é isso que a gente defende muito em relação à pessoa com deficiência. Eles aceitam as vagas porque tem a sigla PCD. Porque, por exemplo, nós tivemos também uma outra psicóloga que era PCD. E quando ela veio fazer o cadastro dela dentro da Semeares, nós olhamos e disse, nossa, sabe, tipo, com formação, com tudo, com pós, que legal, nós vamos poder fazer uma conexão dela junto com alguma empresa que tem ali alguma vaga em RH, né? E aí ela falou pra nós, ela disse, olha, eu vou cadastrar o meu currículo, só que eu tô concorrendo a uma vaga numa outra empresa. E nós perguntamos, e a vaga é sobre... Qual é a... Ela disse, almoxarifado. Eu pensei, almoxarifado? Mas tu não é formada em psicologia, tu não queria trabalhar... Mas eu não consigo? Eu mando meu currículo, mas as empresas não querem. Qual que era a deficiência dela? Ela era monocular também. Monocular. E aí ela disse, mas as empresas não querem. Mesmo que tu olhe pra mim e tu não perceba que eu tenho a deficiência, elas não querem porque eu sou PCD. E elas não querem me dar a vaga, então eu vou pro almoxarifado. Nossa, vocês não têm noção. Eu falo pra todo mundo, né? Os surdos dizem pra mim que o meu sinal, ele tem que mudar. Porque o meu sinal em Libras é a letra L nos olhos, né? Eles dizem pra mim que eu tenho que mudar o meu sinal pra metralhar. Porque eu chego nos lugares, eu já fico metralhando. Eu digo, não, vocês não vão, tu não vai aceitar. Aí vem a parte de tu trabalhar com a pessoa com deficiência. Não, tu não vai aceitar. Nós vamos procurar alguma coisa pra ti dentro da tua área de formação. E foi o que a gente fez. Nós procuramos uma empresa que aceitasse ela trabalhar dentro do RH, na área da psicologia, com a formação que ela tinha e valorizando ela enquanto pessoa mesmo, né? De qualificada. Ela ficou muito feliz. E aí, quando dá esses matches, aí a gente entende o significado das Semeares. E tu acaba também influenciando na própria evolução da pessoa, profissionalmente e pessoalmente também, né? Não, e o mais lindo é ela se perceber como profissional. Exatamente. É aquela que é muita autoestima, né, Letícia? Eu penso que seja muita autoestima. Às vezes eu não tenho muito convívio, né? Obviamente, né? Mas me parece, pelo que tu tá falando, que as pessoas elas já se colocam numa condição de que não conseguem, né? Isso que tu tá dizendo, né? Eu não consigo, eu não vou ter capacidade, vamos dizer assim, para exercer uma função dentro da minha área, né? E isso é uma das coisas que eu acredito que quando a gente fala em Constituição, tem lá na Constituição, que fala que a gente tem dignidade a todas as pessoas. E aí a gente não percebe que a nossa própria sociedade é que faz dá esses limitadores. Porque quando eu falo que eu quero contratar pessoa com o PCD, por exemplo, eu não olho para o profissional. E aí o que eu faço com a sociedade PCD? Eu diminuo eles. E aí eu não olho para o ser humano. E aí a gente é contra a própria Constituição, que a nossa Constituição é linda. E falando assim, o que tu pensa, Letícia, que
nós, de um modo geral, como sociedade, poderíamos fazer para mudar essa cultura que tá tão, isso que tu acabou de falar, tá tão impregnada, né, nas nossas raízes? O que tu acha que poderia ser feito para mudar essa cultura, tanto da questão de quem está buscando oportunidades, mas também de um modo geral, a sociedade de um modo geral? Por onde nós deveríamos começar? Essa é a pergunta. Sei que é complexa, mas por onde a gente poderia começar? Até porque quando se fala em PCD, normalmente, eu digo assim por nós, né? Tu olha assim, tu já começa a pensar, mas onde que eu consigo contratar uma pessoa, em que função, em que local, o que eu vou ter que adaptar, mas muitas vezes, que nem tu disse, não se pensa ao que essa pessoa pode vir a agregar aqui, né? Uma das coisas que é importante, vamos começar pelo início. Capacitação é falar muito sobre o assunto. Botar as pessoas em contato, fazer dentro das indústrias, por exemplo, trazer esse assunto como uma das pautas. Eu acredito muito que a acessibilidade é um assunto que não tem mais volta, não tem mais como tu não falar sobre. Nós estamos falando de métricas ESG, que muitas indústrias estão precisando. E aí tu fala de governança, quando tu fala de inclusão, tu tá falando de governança e tu tá falando de social. Que tudo começa de cima para baixo. Então, tem que começar na alta gestão. E aí precisa, sim, de capacitação, falar. E não adianta também, e aqui deixando bem claro e aproveitando aqui o papo de indústria, não adianta lá na gestão dizer sim, tem que fazer. Aí o RH compra a ideia. E aí, na hora de fazer as capacitações, a gestão não participar. Não pode. Por quê? Porque a comunicação tem que vir de cima para baixo. Então, existem termos técnicos que a gente mostra na sociedade que a empresa está se adaptando. E aí, quando a gente começa essas capacitações, Everton, que foi a pergunta que tu me fez, a gente começa a mudar a cultura dentro das empresas. Quando tu começa a mudar a cultura dentro das empresas, a sociedade começa a olhar a marca da empresa de forma diferente, porque tu tá comunicando diferente. E quando tu mostra uma marca diferente, as famílias começam a se conectar. Por quê? Porque eu só vou te entregar o meu diamante se eu perceber que tu vai saber como me ajudar a polir ele. Então, isso são coisas que a gente tem que cuidar. Né? Então, começa sim pela capacitação, pela forma de olhar, mas a gente só vai conseguir fazer isso trazendo o assunto à tona. Uma das coisas que a gente tem muita associação é que as escolas, né? A gente começa pelas escolas, com as crianças, ensinando e tudo. E aí eu vou dizer para vocês, que se eu ficar esperando as escolas tomar iniciativa, eu vou esperar mais 20 anos para mim ver uma sociedade mais inclusiva. Eu já vou estar velhinha. Então, eu digo que eu começaria já pelo ensino médio. Por quê? Porque o ensino médio está indo para o mercado de trabalho. E eles já podem vir com um olhar diferente. Só que isso tem que partir... Lei já existe, tá? Lei tem um monte. Para PCD, então, assim, ó... Para defender... Precisa incluir algumas coisas? Precisa. Mas eu acho que primeiro a gente tem que botar em prática o que já tem. O básico. Entendeu? Por exemplo, Libras. Libras já devia estar dentro das escolas. E não tem. A nossa sociedade já poderia. Eu falo sempre que uma das coisas que eu deixo, o meu segundo legado para a sociedade está aqui do meu lado, né? É a minha filha, que tem um olhar diferente sobre a inclusão, sabe Libras, se comunica com surdo, com ouvinte, sabe lidar com pessoas cegas, conduz as pessoas com deficiência física, mas isso é porque teve contato ao longo de toda a jornada dela de vida. E é isso que eu acredito. Nós precisamos de uma sociedade muito mais humanizada. E para isso precisa comunicação, contato, capacitação. Então, não existe outra maneira de mudar a cultura. Eu posso pegar um exemplo. Hoje, vocês entram no carro, a primeira coisa que a gente faz quando entra no carro, o que é? Bota o cinto, né? Coloca o cinto de segurança. Como que começou a cultura de botar o cinto? Começou nas escolas
ensinando as crianças a comunicar o papai e a mamãe que tem que usar o cinto, só que não adiantou isso. Aí veio uma lei. E aí depois veio a multa. Então, se vocês forem avaliar, é mais ou menos o processo da questão da inclusão da pessoa com deficiência, né? A gente fala, mas aí não deu certo, aí daqui a pouco veio a lei, aí tem agora hoje a obrigatoriedade dentro das empresas. Imaginem se não tivesse isso. As pessoas com deficiência estariam só dentro de casa. Então, isso faz obrigar a empresa a se adaptar, né? E se vocês deixarem, eu fico falando. Podem não, fazer mas tá, a gente a gente tá que nem diz... Informações. Assimilando as informações. Porque, queira ou não queira, nós temos um preconceito muito enraizado, né? E principalmente assim, Letícia... E às vezes muita falta de informação, exato, falta de conhecimento. Né? Mas por associar, a gente tem o preconceito de associar pessoas com deficiência com muitas vezes coisas severas, né? Por falta de capacidade, realmente. São termos terríveis, né? Que se usavam antigamente, que a gente ainda tem isso enraizado na nossa cultura. Então, quando se fala com pessoa com deficiência, se cria um estereótipo, né? De que a pessoa realmente não é capacitada, é incapaz. Ou aquela coisa, o sentimento de pena, principalmente, que eu vejo, essa coisa, isso já é, como tu fala, está enraizado na nossa cultura, realmente. Isso é uma coisa que a gente tem que acabar olhando as coisas por uma outra ótica. Se tu não mudar a mentalidade, daqui a pouco tu até contrata a pessoa com deficiência, mas aí tu vai querer estar ali fazendo o trabalho dela, tu não dá autonomia para ela, tu não deixa ela fazer o trabalho, né? Exatamente. Até uma das coisas, até o próprio meu time, para trabalhar junto comigo, eu não consigo pessoas que já têm um olhar diferente, elas têm um coração diferente. Mas tem que passar por uma transformação. Por exemplo, quando eu olho uma pessoa com deficiência, eu não tenho pena. Eu, Letícia. E as pessoas que trabalham comigo falam, como que tu não sente pena? Só que eu olho de um jeito que eu não vejo a deficiência como primeiro. Eu olho para as habilidades e competências, o que aquela pessoa pode entregar para a sociedade. E aí, quando eu vejo, por exemplo, que daí a gente tem aquele olhar pensando que a pessoa com deficiência é só, por exemplo, usuária de cadeira de roda. Não, que tem N tipos de deficiência, né? Então, a gente fica bitolado a imaginar, por exemplo, aquela pessoa que... Até vou usar um termo aqui que é muito povo usa, né? Tipo, tá só em casa que nem alface. Tá lá, tipo, vegetando. Essa pessoa não consegue fazer uma entrega. Mas eu duvido que se não me botar em contato, eu não descubro o que ela pode fazer de entrega. Tem capacidade sim, e tem alguma coisa que tem para entregar, porque senão ela não ia estar aqui. Todos nós temos um objetivo fim. Nem que seja para circular com a família nos hotéis, nos restaurantes, para ensinar a mudar a cabeça das pessoas. Lembra que eu falei do arquivo? Essas pessoas, elas também estão aí. Também para nos ensinar isso. Elas vieram para nos humanizar. A tecnologia está vindo com tudo. E a gente está esquecendo do ser humano. E as pessoas com deficiência, elas têm esse grande papel na sociedade. É a maneira como eu vejo. E a maneira como eu consigo lidar isso com uma forma... uma forma leve. E uma forma que eu falo sempre pra todo mundo. Que tipo efeito Disney, encantamento, que não tem por onde a Semeares não passa, que a gente mostra pras empresas. Olha de forma diferente. Tem outros tipos de deficiência que poderiam incluir, mas é que a gente é cego. As empresas, elas se tornam cegas. Então, uma das coisas que a gente fala sempre, tira essa venda e dá essa oportunidade. Eles têm como. Eu vou contar uma historinha para vocês entenderem. Existe um lugar, eu não vou dar nome das empresas, nada disso, tá? Mas existe um lugar aqui em Caxias que eles atendem pessoas com deficiências mais severas, tá? E eu fui para conhecer
o local e tinha uma menina dentro dessa instituição que ela... quem olhava assim, ela tava toda curva assim, e ela mexia a cabeça, fazia expressão facial, né? Que ela sorria, que ela entendia. E eu cheguei para conversar e tinha uma pessoa que estava acompanhando ela e eu perguntei quais são as habilidades e competências que ela tem. A pessoa disse, tá ficando louca. Pensa, a pessoa que estava acompanhando ela dentro da instituição já olhou e já me falou, não tem nada, não tem como tu querer inserir ela no mercado de trabalho. Não tem como, né? E aí eu disse, ok, então fui conversar com a coordenação, fui conhecer outros perfis, porque uma das coisas que a gente faz, a gente quer conhecer e entender o que a gente pode inserir nas empresas. E aí eu voltei, depois de uns 30, 40 minutos depois, eu voltei na sala e essa menina tava mexendo com... Ela tinha uns sacos que ela tava fazendo fisioterapia. E ela mexia com as mãozinhas assim, e eu olhei aqui. Eu já sei. Aí conversei com um amigo meu, que ele tinha uma empresa de sofá. E eu perguntei pra ele, o que tu faz com os retalhos que sobra dos tecidos dos sofás? Ele disse, a gente bota no lixo. Eu disse, me diz uma coisa, tu teria como fazer 100 saquinhos com o que sobra dos tecidos dos sofás e me consegue umas estopas? Sim, por quê? Só confia, me entrega. Peguei isso, levei na instituição e perguntei pra fisioterapeuta. Ao invés de tu usar isso aí, tem como tu usar esses saquinhos e colocar, fazer ela botar a estopa dentro dos saquinhos? Tem. Aí eu falei, tá, e tu tem como filmar isso pra mim? Sim. Então tá, eu vou deixar aqui. Quando ela terminar o 100, tu me avisa. Ok. Ela fez isso. Ela botou, foi fazendo os saquinhos, foi botando, foi filmado, isso tá, me entregaram, ó, tá pronto. Aí levei da uma costureira e fechamos os saquinhos. Aí eu fui e entreguei pra ele. E eu disse pra ele, eu não sei o que tu vai fazer com isso. Mas tá aqui uma pessoa que pegou todos os saquinhos, colocou, e aí eu mostrei o vídeo. Ele chorava. O que ele fez com aquilo? Ele pegou esses saquinhos e ele deu pra todos os funcionários de presente de Natal. E também deu para alguns clientes, junto com o sofá, com a mesma estampa e a almofadinha. E o videozinho mostrando quem é que tinha feito aquilo. E depois ele me perguntou, como que eu faço para contratar ela? Eu acredito que a gente não vem por nada. Eu acho que muito é da vontade de querer ajudar e agir. E fazer essas conexões. Para mim tem um significado muito grande quando eu vi isso acontecer. E eu não conto, pra vocês terem uma ideia, essa história eu tô contando pela primeira vez, tá? Em podcast, coisa assim. Mas é porque isso teve um significado muito grande na minha vida e eu acho que isso é o que transforma as pessoas, né? E mostra que as pessoas são... que a gente pode, quando as empresas querem. Só que, se eu tivesse falado pra ele, ele não teria acreditado. Eu primeiro tive que agir e mostrar essa conexão que poderia ser feita. Então, é nesse sentido que, para mim, a Semeares tem um significado muito grande e que a gente quer muito ser referência no Brasil para mostrar que as pessoas com deficiência, elas têm capacidade, independente de elas estarem sentadas numa cadeira de roda ou caminhando, né? E tu acabou transformando a vida da pessoa com deficiência. Garanto que tu mudou a visão da cuidadora. Com certeza. Né? e ainda foi uma forma também da empresa ter um diferencial, né? Com seus clientes, né? E mudar a visão também da empresa como um todo, né? Antes de mais nada, a gente queria agradecer os nossos patrocinadores aí que estão apoiando o Papo de Indústria. Então, a Arve, ferramentas para usinagem, distribuidor Sandvik e Coromant aqui no Rio Grande do Sul. E também a Verus Inteligência Produtiva. Então, boas soluções aí para quem quer produtividade dentro da sua indústria. Seguindo nossa linha de raciocínio, Letícia,
a gente acabou conhecendo a Semeares justamente num grande evento, numa grande feira que acontece aqui na nossa cidade, que é a Mercopar. E a gente ficou muito, muito, muito curioso, obviamente, para conhecer mais, por isso que nós estamos aqui hoje. E principalmente a gente achou a iniciativa muito, muito bonita, sabe? E de grande importância. Mas eu queria te pedir, e a gente sabe que a Semeares teve um papel importantíssimo dentro da Mercopar, quebrou um paradigma dentro da Mercopar. A gente queria que tu falasse um pouco dessa atuação da Semeares, claro que tanto na participação, mas também na questão da acessibilidade da Mercopar. Queria que tu contasse essa importância da Semeares. Então, a Mercopar é uma parceria que a gente acabou conseguindo aí, eu sempre falo, né, junto com o Sebrae, mas eu acredito, e como eu falei para vocês, tudo vem da gestão, e aí quando a gente fala de gestão, tu tem que entender quem eu falo que é o Big Boss, né, da Mercopar, que foi a Bárbara, que tem um olhar diferente, e eu falei para ela, Bárbara, tu pode não fazer tudo 100% com acessibilidade. Mas vamos tentar ver o que a gente consegue de recurso para a gente conseguir ir adaptando. E eu, enquanto Semeares, quero apoiar, quero ajudar. E nós vamos fazer com mais atividades ou mais ações que tenham a inclusão para as pessoas poderem perceber. Eu não sei quantas pessoas vão participar da Mercopar com deficiência. Só que se a gente não der o primeiro passo, eles nunca vão participar. Então, nós precisamos. E dentro das indústrias, nós temos pessoas com deficiência que trabalham. Só que eles também não têm a oportunidade de estar nessas feiras. Por quê? Porque os eventos não têm acessibilidade. E aí, foi quando a gente sentou, conversou, e aí começamos a desenhar todos os projetos, entendendo qual que era a demanda, tanto que pro ano que vem a gente já tá sentando, já este ano a gente já tá sentando e conversando. Por quê? Porque se entende que todo o processo de acessibilidade e inclusão tem que começar do início. Não tem como eu entrar no meio do evento. Porém, o que a gente fez foi uma adaptação. Então, a gente teve esse ano, por exemplo, na Mercopar, nós tivemos uma sala que é de acessibilidade e inclusão, que foi voltada, e aí a gente vê muito hoje sobre autismo, uma sala para autismo. Não, nós defendemos que tem que ter um espaço para acessibilidade. Não é específico para o autismo, porque quando eu faço isso, eu volto a fazer o que a sociedade faz. Exclui. Segrega. Então, eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que fazer algo que junte todos, né? Então, uma sala de acessibilidade. Nessa sala, a gente teve coisas sensoriais para pessoas autistas. Nós tivemos uma adaptação em Libras. Nós tivemos material em Braille para as pessoas cegas. Nós tínhamos pessoas capacitadas para acolher essas pessoas. Nós tínhamos uma pessoa de apoio também à questão da saúde, que se precisasse, estava ali apoiando. Nós tínhamos também pessoas com deficiência para bem acolher no receptivo. Por quê? Porque a gente precisa visualizar e dar protagonismo. Nós tivemos a parte do holograma também adaptado em Libras. Nós tínhamos QR Codes com identificação dos locais com audiodescrição, explicando como que era a feira. Nós cuidamos e ajudamos na questão das cores também, que isso é importante para o daltonismo, que as pessoas não dão bola, mas a gente acaba olhando para isso também. Nós tivemos toda a parte da gastronomia. A Mercopar colocou o material em Braille, audiodescrição, tinha tradução em Libras também, para as pessoas poderem entender como é que era isso lá dentro da parte do refeitório. Todos os painéis, né, todos os palcos tinha Libras. Nós não temos como mudar a estrutura
física do local. Mas tem coisas que precisam ser adaptadas e ajustadas que não competia a Mercopar, né? Mas a gente sinalizou quais eram os banheiros que estavam adaptados. Uma das coisas que foi muito legal, e aí foi quando eu propus isso para a Bárbara, né? Eu disse, Bárbara, tem algum dos palcos que a gente pode falar sobre acessibilidade, inclusão? E aí nos deram um dos palcos, e aí nisso a gente já conectou com a comunidade das pessoas com deficiência e trouxemos o assunto, né, para dentro da Mercopar, que foi a primeira vez, isso em temáticas de palco, e isso foi muito relevante. Mas o mais incrível foi que quando trouxe esse assunto, as pessoas com deficiência se inscreveram para participar. E aí é que as pessoas começaram a ver pessoas cegas circulando pela Mercopar, pessoas surdas, pessoas com nanismo, pessoas cadeirantes, com deficiência física. E o mais legal de tudo foi as avaliações que eles fizeram. Que eles nunca imaginavam que tinha uma feira de tamanho da Mercopar. Vocês têm... É a falta do acesso, né? Como que eles vão participar se eles não sabem que tem a oportunidade da acessibilidade? Então, eles foram por uma questão de segurança mesmo, porque eles sabiam que já que estão falando sobre essa temática dentro da feira, automaticamente eles entendem que ia ter pessoas para acompanhar, para guiar, para orientar e que ia ter acessibilidade. Então, foi bem relevante até os números para a primeira oportunidade que a Mercopar deu mostrando acessibilidade, esquecendo que existe só rampa e esquecendo que precisa de banheiro adaptado e que às vezes não é adaptado 100% e também que é só libras. Saiu desse olhar. E a nossa intenção, objetivo para o ano que vem é que a gente faça mais ações, que essas foram só o start do negócio, né, o início, mas que o ano que vem a gente consiga botar mais coisas de inclusão dentro da feira e fazer essa comunicação antecipada. Que aí vai mais pessoas com deficiência. Sim, vai atender. As indústrias têm a oportunidade de convidar os seus funcionários para participar. E tu vê que a gente fala, isso até é uma coisa, não sei se está correto ou não, né? Mas a gente fala em adaptação, né? A gente tem que pensar em a coisa já nascer no projeto, né? Exatamente, normalização. Né? Quando tu faz, por exemplo, né? Vamos pegar assim, a inscrição. A inscrição tá adaptada? Por quê? Eu tenho que fazer perguntas. Se a pessoa é deficiente, qual é a necessidade que ela precisa. Por quê? Porque se ela fizer... Só que aí, a pessoa com deficiência, vamos pensar assim, o surdo, ele vai se inscrever? Se ele vê que não tem, por exemplo, o ícone de Libras, não vai. Por quê? Porque a comunicação, viram como é o negócio? A comunicação informa. Por que ele vai se inscrever se não tem lá o ícone de Libras? Aí a empresa diz, mas eu não vou contratar intérprete de Libras. Por quê? Porque nenhum surdo se inscreveu. E aí eu pergunto, né? O que vem antes, o ovo ou a galinha? A gente tem que dar o primeiro passo. Então, de responsabilidade na lei, é responsabilidade do evento de adaptar. Então, tu tem que começar do início. Inclusive, até uma das coisas que a gente fala, as cores, quando tu vai escolher. As letras, quando tu vai escolher. Tudo, se tu for pensar em adaptação, tem o daltonismo, tem a dislexia, que se tu pegar letras para marca de empresa, tem pessoas com dislexia que não vai conseguir ler. E se isso é importante para ti, isso é inclusão. Então, tu começa a mudar. Por exemplo, a Semeares. Nós tínhamos uma letra, nós tivemos que fazer uma adaptação. Por quê? Porque a dislexia, a pessoa não conseguia ler. E aí, nós tivemos que mudar o formato da letra. Mas a gente queria estar dentro de um arquétipo e cores que o daltonismo conseguia perceber e não ser gritante que ele se sentisse mal. Então, tudo isso a gente fez a adaptação. A mesma coisa com a Mercopar. Agora, no ano que vem, a gente já tá organizando tudo.
Ótimo, muito bom. A gente teria assunto aqui para horas, né? Muito mais tempo. Eu falando meu propósito de vida, eu falo tudo. Mas eu acho que a gente deu o primeiro passo dentro principalmente do nosso podcast, né, Letícia? A gente deu o primeiro passo e a gente acredita que esse assunto tenha muitos desfechos ainda para a gente poder trazer mais vezes esse assunto para o nosso público. Então a gente queria que tu deixasse a mensagem final, né, Letícia? A gente já tá chegando no fim, né? Então a gente queria que tu deixasse a mensagem final, tanto para as empresas quanto para as pessoas com deficiência. Essa mensagem, principalmente de incentivo, que eu acho que tu deve fazer isso diariamente, né? Então, eu primeiro queria agradecer vocês pelo convite. É muito importante quando as pessoas nos deem a oportunidade de voz, né? De oralizar, enfim, de falar, porque ninguém descobre você se você não fala, né? Então, deixando aqui a minha mensagem para as empresas, dizer que as pessoas com deficiência, elas têm habilidades e competências. Dentro da Semeares, a gente ajuda na parte da empregabilidade, fazendo esse match que é lindo quando acontece. A gente ajuda na parte da educação, então, com palestras, com cursos, com sensibilização. E para o ano de 2025, a gente tem algumas coisas novas que estão surgindo. A gente trabalha com a parte de eventos, então, quando a empresa vai organizar algum evento, alguma coisa que lembre da acessibilidade, da inclusão, mesmo que eu não tenha pessoa com deficiência, mas é importante eu trazer isso à pauta. E, além disso, a gente trabalha também com a parte do turismo com acessibilidade turística, então, que são empresas que estão voltadas para o trade turístico, mas que a gente acredita que isso é muito importante pela visibilidade da pessoa com deficiência. E, claro, né, que para as pessoas com deficiência e para os seus familiares, dentro da Semeares, a gente acolhe, a gente avalia, a gente ajuda, a gente empodera, dá protagonismo e, o mais importante de tudo, a gente olha para as habilidades e competências da pessoa com deficiência. Eu tenho um time que eu só tenho que agradecer imensamente a Deus por cada um deles que fazem parte da Semeares, porque a Semeares não é só a Letícia, né? A Semeares é um grupo que vai alavancando e vai incentivando e vai ajudando. E lembrando que, claro, né, as coisas acontecem porque a sociedade vai abrindo portas. Então, o que a gente mais quer é que a Semeares, ela nasceu de uma ideia de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Nós estamos em Santa Catarina como matriz, mas mais importante que isso, eu falo que o sul do país pode ser uma grande referência a nível nacional e, quiçá, né, quem pensa grande, pensa alto, enfim, ser aí uma inspiração a nível mundial, mostrando que as pessoas com deficiência, independente de que região elas são, elas têm habilidades e competências para tornar a nossa sociedade mais humanística. E o bem que se semeia floresce todo dia e beneficia primeiramente quem joga semente. Fica aqui sempre o nosso convite também de vocês estarem junto conosco, agradecendo, porque a gente quer fazer essas conexões. Nós temos muitos PCDs na plataforma, nós precisamos de oportunidade. Então, talentos tem. Muitíssimo obrigada pelo nosso papo aqui. Eu vou ensinar vocês, espera aí. Não dá pra sair daqui assim. Papo é assim, ó, bate aqui. Papo. E nós vamos fazer indústria, é a fábrica, ó. Vai pra cima e pra baixo, ó. Como se fosse uma engrenagem. Exatamente. Aí, então, ó, no papo de indústria aqui. Legal. Muito obrigada. Ótimo, Letícia. A gente espera que tenha despertado o interesse de muitas pessoas aí, né? Principalmente do pessoal do RH, né? Dos donos de empresa aí que conheçam um pouco mais, né, do trabalho da Semeares também, né? Vai estar na descrição do vídeo ali também o link do site, né? Então, entrem lá, conheçam um pouco mais. Vai ser muito interessante. Me ajudem. Isso aí, Letícia. E a gente quer te parabenizar por esse trabalho. Eu sei que deve ser um desafio muito grande para ti também nesse sentido, mas a gente quer te parabenizar porque é um trabalho maravilhoso, muito bonito e a gente fica muito feliz que tu esteve aqui conosco, está aqui conosco e com certeza, como o Wanderson falou, a gente precisa mudar esse olhar, é muito importante. Um dos nossos objetivos no Papo de Indústria é a humanização da indústria, e isso vai de encontro ao que nós falamos hoje. Então, gente, conheça o trabalho da Semeares e principalmente vamos tentar mudar todos nós essa mentalidade que
que com certeza a sociedade vai ser melhor para todos. Então, gente, obrigado e até uma próxima. Até mais.